Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, farei a leitura do verso 5 ao verso 18, começando a leitura no verso 5, parte B. Eu estou com a versão revista e atualizada, e esta versão então diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E ele prossegue: eis que vem com as nuvens, já foi dito. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Quando o apóstolo João escreveu, meus irmãos, estas palavras, já no final do 1º século, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios. Os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras, presos e torturados. Um banho de sangue. Na verdade, este 1º século foi marcado por tempos de turbulência, de grandes angústias, de grandes dores. Porque os homens que assumiram o comando do Império Romano, na sua maioria, eram homens maus e perversos. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para situar esse texto e entrar na exposição dele, recordando aqueles que governaram o Império Romano. Voltemos então a César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, foi quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. Relembremos Tibério César, seu substituto, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã, foi quando Jesus foi crucificado, sepultado, ressurgiu dos mortos e voltou ao céu. Tibério César é sucedido por um dos homens mais perversos da história, Calígula, que reinou de 37 a 41. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo levantar uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para assistir os pobres da Judéia. Cláudio foi substituído por Nero, talvez o mais perverso de todos os imperadores de Roma, aquele que incendiou a capital do império, aquele que crucificou os cristãos, queimou-os em praça pública e ordenou o martírio de Paulo e Pedro.
Nero foi substituído por Vespasiano, que governou de 69 a 79, período em que Jerusalém foi destruída. No ano 70, seu templo arrasado e os judeus dispersos pelo mundo. Nesse mesmo ano 70, no governo de Vespasiano, foi inaugurado em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, onde numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, que governou de 79 a 81. Então, finalmente, governa o Império Romano, Domiciano, de 81 a 96. Tão mau, tão perverso, que foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. O primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. É digno de nota que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Eram dias muito sombrios. Certamente, a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma espécie de pá de cal na igreja tão sofrida e tão massacrada pela crueldade humana. Porém, como já foi dito neste culto, a história, o mundo, o universo, a igreja, a nossa vida não está nas mãos dos poderosos deste século. Apesar da crise mais medonha, Deus continua no trono, e Ele reina, absoluto, soberano. É por isso que quando João está nessa ilha, com todas as portas fechadas para ele na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus está no trono, a história não está sem rumo, as rédeas da história estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Quem é este? E eu diria a você que este é tudo no tempo e na eternidade. Este é tudo na terra e no céu. Este é tudo na igreja. Este é tudo nas escrituras. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão, ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é simbolizado pelo tabernáculo, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas, ele é simbolizado pelos sacrifícios, ele é simbolizado pelo sábado, ele é a realidade presente em todo o Antigo Testamento, ele é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor, ele é o verbo que se fez carne, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é a razão da nossa vida, ele está conosco nesta manhã. Hoje eu gostaria de tratar de 3 verdades aqui com vocês, nesse texto. Primeira verdade é a glória incomparável da pessoa de Jesus. O segundo ponto é a glória incomparável da obra de Jesus. E o terceiro ponto, quais são as consequências dessas 2 primeiras verdades, as implicações de quem Jesus é e do que Jesus fez. Vejamos o primeiro ponto, a glória incomparável da pessoa de Jesus, e remeto você ao versículo 13, que diz: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. O que significa isso? Significa que ele é onipresente.
Pois ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na IEVB de Vitória nesta manhã. Ele está aqui. E é porque ele está aqui que nós estamos aqui. Segundo lugar, note comigo o versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. O que é que essa imagem significa? Significa que ele é eterno. Ele existe antes do tempo, antes do princípio, antes da criação. Portanto, ele é eterno. Ele está fora do tempo, ele está além do tempo, ele está dentro do tempo, ele é transcendente, ele é imanente, ele é Deus de eternidade a eternidade. É o Cristo que adoramos nesta manhã. Terceiro, veja comigo o versículo 14, quando diz que os olhos são como chama de fogo. E o que significa isso? Significa que ele é onisciente, ele tudo vê, ele tudo conhece, ele é todo sonda, ele conhece o revelado, ele conhece o oculto, ele conhece o cognoscível e o incognoscível, ele conhece o que você sabe e o que você não sabe, ele devasta o universo com o seu olhar onisciente, ele tudo vê, a todo sonda. E é por isso que nas igrejas há um estribilho ao enviar a carta: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, eu conheço as tuas obras, eu conheço o lugar onde tu habitas, eu conheço o teu nome, eu conheço o teu passado, eu conheço o teu futuro, eu conheço o teu presente, eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas angústias, eu conheço os teus pecados, eu conheço as tuas mazelas, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço o teu desespero. Ele conhece tudo a seu, a meu, a nosso respeito, e apesar disso, Ele nos ama com amor eterno. É claro que nós amamos uns aos outros, porque na verdade nós não conhecemos tudo a respeito dos outros, e nem os outros conhecem tudo a nosso respeito. Se as pessoas de fato soubessem tudo quanto povoa a nossa mente e passa pelo nosso pensamento, talvez se afastariam de nós, chocadas, escandalizadas. Mas o Senhor conhece os seus pensamentos, conhece as suas palavras antes que você as profira, conhece você por dentro e por fora, conhece total e exaustivamente, e não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Mas ainda, veja o versículo 15, os pés são semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que significa isso? Significa que Ele é onipotente, ninguém pode resisti-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode apagar ou deslustrar a sua glória. Ele é o todo-poderoso Deus, Ele não fica acuado, Ele não fica intimidado, Ele não fica ameaçado, ninguém pode derrubá-lo do trono. Ele é o todo-poderoso Deus. Algumas pessoas, do topo da sua tola arrogância, tentam se insurgir contra ele. Por exemplo, mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, blasfemo, Deus um delírio. Muitos críticos, tentando escarnecer de Deus, da igreja e da Bíblia, disseram: bom, agora desbancou a Bíblia, agora desacreditou este livro, agora Deus não faz mais sentido, Deus não passa de uma ideia maluca. E eu pergunto a vocês, onde está o livro Deus um delírio? Nem com promoção ninguém compra mais, mas a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões, e Jesus continua no trono, todo-poderoso. No carnaval de 2025, neste ano,
Muitas escolas de samba fizeram apologia ao diabo, na tentativa de humilhar Jesus, de escarnecer de Jesus. Lá em São Paulo, há alguns anos, encenaram no carnaval o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, como se aquilo pudesse derrotar o Filho de Deus. E a cena, pastor Brito, que eu vejo é o Salmo 2. Jesus lá em cima, olhando para a tolice dos homens e rindo. Porque Ele, Jesus, quem dá a vida e tira a vida. Ele é quem exalta, Ele é quem humilha. Ele é quem põe no trono, Ele é quem tira do trono. Ele é quem tem as rédeas da história em suas mãos. Ele que é o todo-poderoso Deus, que virá em glória e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e reinará com a sua igreja para sempre, e sempre, e sempre. Mas notem comigo, versículo 15 diz, a voz é como voz de muitas águas. E o que significa isso? Significa que a sua voz é irresistível. Na linguagem do salmista, a sua voz despede chamas de fogo, faz tremer o deserto, despedaça os cedros do Líbano, faz as costas darem cria. Esta voz é tão poderosa que pelo poder da sua palavra, Ele chamou à existência as coisas que não existiam e criou o universo. A sua voz é tão poderosa que Ele dá uma ordem, o sol para, Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, Ele dá uma ordem, o mar se acalma, Ele dá uma ordem, o vento cessa, Ele dá uma ordem, a doença não pode mais prosperar, Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada, Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo, e essa voz emana da sua palavra e ecoa aqui nesta manhã a poderosa voz do Evangelho de Cristo Jesus. Mas ainda, notem comigo o verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saíram afiada espada de 2 gumes, e o que representa isso? Significa que ele é imbatível na peleja e na batalha. Quando nós falamos, por exemplo, do Armagedon, que é uma região geográfica, Israel, e alguns pegam isso tão somente literal, aquela região belíssima que você vê, lá do Monte do Precipício, na cidade de Nazaré. E às vezes algumas pessoas imaginam que aquela batalha vai ser uma conflagração de poderosas nações, com tanques de guerra, com armas pesadas, mas a Bíblia diz que a arma que vai ser acionada, e só essa arma vai ser acionada, é a espada que sai da boca de Jesus. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Ele não precisará de ajuda do braço da carne para vencer os seus inimigos. Ele, com a manifestação da sua vinda, vencerá os seus inimigos e colocará todos eles debaixo dos seus pés. E ele lançará no lago do fogo, a Bíblia diz, o anticristo, o falso profeta, o diabo, o inferno, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é vencedor, ele é imbatível, ele é irresistível na peleja. Mas ainda, notem comigo, no verso 16, que diz que o rosto brilhava como o sol na sua força, significa que ele é glorioso. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue em lágrimas, prostrado no chão do Getsemane. Não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. Não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. Não é mais aquele Cristo que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Não é mais aquele Cristo estendido naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, com cãibras, com sede, com dores atrozes. Não, o Cristo que João vê é o Cristo da glória. Seus cabelos são brancos como a neve, seus pés são como bronze polido, seus olhos são como chama de fogo, a sua voz é como de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. É o Cristo glorioso. Mas finalmente, esse é o Cristo restaurador. Porque o verso 17 diz que quando João o vê, cai a seus pés como morto. Isso significa, irmãos, que ninguém pode ver a glória de Cristo sem ser profundamente impactado. Isso aconteceu com Jó, isso aconteceu com Isaías, está acontecendo aqui com João. E ao cair como morto aos seus pés, o Senhor pôs a mão direita sobre ele e disse: João, não fica com medo não, porque eu sou o primeiro e o último,
Eu estive lá atrás no começo, eu estarei lá na frente, no futuro, e eu estou com você no processo. Não tenha medo não, João, porque eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem a força, quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem o controle, quem tem a chave tem a autoridade. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo, e este é o Cristo que essa igreja proclama, este é o Cristo que nós adoramos, este é o Cristo presente conosco nesta manhã. Ele é glorioso, incomparavelmente, em sua pessoa. Mas o segundo ponto da mensagem tem a ver com a glória, não da sua pessoa, mas agora da sua obra. Comecemos com o verso 5, a parte B, quando diz assim: há aquele que nos ama. A primeira verdade que eu destaco é que Jesus ama você. Bom, eu vou repetir porque essa não é uma frase comum. Jesus ama você. Eu não conheço, pastor Davis, remédio mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que esta verdade. Deus, Jesus, ama você. Mas Ele ama você com amor eterno. O céu não existia ainda. O sol não brilhava ainda. As galáxias não existiam ainda. Os anjos não existiam ainda. Mas você já existia no coração dele. Mas, perdoe-me se isso vai ferir você. Ele não ama você por causa de você. Por causa dele mesmo. A causa do amor dele por você e por mim não está em nós, está nele. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos amou por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. O amor dele por você e por mim é um amor imerecido, porque ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Então nunca permita que, por causa dos problemas naturais da vida, por uma hora, um momento, você questione se ele ama você mesmo. Porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo, ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A segunda verdade, segunda obra, está aí no verso 5 ainda, quando diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira verdade é que ele ama você. A segunda verdade é que ele morreu por você. Ele não poupou a sua própria vida. Ele entregou a si mesmo. Ele disse: ninguém tira minha vida de mim, eu pelo contrariamente a dou. Ele não foi para aquela cruz esperneando. Ele não foi um mártir. Ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. E a Bíblia chega a dizer que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de salvar você com a sua graça e dar a você a vida eterna. Ele não morreu naquela cruz porque foi uma vítima do sistema do poderoso Império Romano. Ele não morreu naquela cruz porque ele sucumbiu ao poder do Sinédrio judaico. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância, porque Pedro negou por covardia, porque Pilatos o sentenciou à morte por conveniência, ou porque os soldados romanos cruelmente o pregaram naquele leio. Ele morreu naquela cruz por amor a você, voluntariamente. Agora notem, está escrito que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e isso implica que então o pecado escraviza. Isso significa que o homem não pode libertar a si mesmo de seus pecados. Isso significa que você não pode limpar a você mesmo das manchas e máculas do pecado.
Irmãos queridos, o homem não consegue lidar sozinho com a sua culpa por causa do pecado. Nenhuma terapia humana, nenhuma psicanálise humana, nenhuma cerimônia religiosa, nenhuma psicologia de autoajuda pode resolver o seu problema. Somente o sangue de Jesus pode libertar e limpar você de todo o pecado. Nesta manhã Ele está aqui. E Ele é poderoso para libertar os cativos. Ele é poderoso para purificar você com o seu sangue. Ele é poderoso para tirar as algemas que prendem você no vício, nas mazelas deste mundo. Ele é poderoso para libertar a sua consciência do flagelo e do chicote da culpa. Há poder no sangue de Jesus. A terceira verdade, terceira obra, está aí no versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Todos vocês muito bem sabem que lá no Antigo Testamento, nenhum sacerdote podia ser rei, nenhum rei podia ser sacerdote. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, quis usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, e Deus o carimbou com lepra até a morte. Porém, quando Jesus veio, Ele ocupou o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E agora você que crê nele, é constituído por ele, rei e sacerdote. Corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora você não precisa de alguém representar você diante de Deus. Agora você não precisa de um guru espiritual. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora você pode entrar na sala do trono. Agora você pode penetrar junto, além do véu. Agora você pode falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer hora, sob qualquer circunstância. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Agora você é sacerdote real. Louvado seja o Senhor. Mas em quarto lugar, primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Mas em quarto lugar, Ele voltará para você. O versículo 7 é específico: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Meus amados, esta é a acrópole da nossa esperança. Este é o pináculo da nossa fé. Esta é a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. Esse mundo confuso, às vezes perturbado, assolado por tantas ideologias perniciosas, com homens cheios de poder, mas sem nenhum coração, governando. Às vezes somos tentados a pensar que a história está à deriva, como um caminhão sem freio, ladeira abaixo. Às vezes somos tentados a pensar que os gregos tinham razão, que a história é cíclica e está dando cambalhota ainda hoje. Mas na verdade, a história é teleológica. Ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha para uma consumação. E Jesus voltará. E Ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, e Ele estabelecerá o seu reino de glória, e reinará para sempre. Como Ele voltará? Ele voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai descer. Ele voltará visivelmente, todo o olho o verá. Vai ser o fato mais público da história. Não haverá montanha tão alta, não haverá vale tão profundo, não haverá caverna tão escura que poderá esconder alguém da manifestação bendita, da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele disse: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, ou se vai ser de manhã ao cantar do galo. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de noite, que Jesus voltará de manhã. Obviamente isso trata dos fusos horários. Se é voltar de manhã no Brasil, é volta de noite no Japão.
Se ele voltar de manhã no Brasil, ele volta de tarde na Europa. Ele volta de manhã, ele volta de tarde, ele volta de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas ele disse: vigiai, porque não sabeis. Mas ele voltará também audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele voltará. Se vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Mas a Bíblia diz que ele voltará também repentinamente, vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente, vai ser como abrir e fechar de olhos. Isso significa que não haverá tempo de preparar naquele momento. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou então você não entrará nas bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus disse mais, que a segunda vinda vai ser também inesperada, vai ser como ladrão, que não manda um WhatsApp para você dizendo: tal dia, tal hora eu chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pão de queijo, que eu estou chegando. É inesperado. E Jesus ilustrou mais, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto a vocês: que mal há nisso? Comprar e vender? Que pecado há nisso? Casar e dar-se em casamento? O que Jesus quis nos alertar? Que quando ele voltar, o mundo vai estar girando, o comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando, as escolas vão estar funcionando, os hospitais vão estar abertos. Você estará levando filho para a escola, pegando o filho da escola, você estará marcando viagens, os jovens estarão marcando o casamento. O mundo vai estar acontecendo, a história vai estar rolando. E é nessa azáfama, é nesse barulho, é nesse movimento, é que ele volta, inesperadamente. Por isso a ordem dele é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como ele voltará? Ele voltará vitoriosa e gloriosamente. Não vem mais humilde, montado num jumentinho. Virá num cavalo branco, uma linguagem de vitória, de um guerreiro vencedor. Não virá mais como servo, virá como Rei dos reis e como Senhor dos senhores. Virá não mais para ser o seu advogado, virá para se assentar no trono e ser o seu juiz. Virá não para ser cuspido e esbordoado, mas virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Virá para reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Ele amou você, ele morreu por você, ele exaltou você e ele voltará para você. Dito isto, vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Quem ele é e o que ele fez? A primeira implicação, meus irmãos, é que não precisamos mais então ter medo da vida, porque ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Há muitas pessoas hoje com medo da vida. Há muitas pessoas injetando droga nas veias porque não suportam a vida. Há muitas pessoas se embriagando nas esquinas, nas ruas, porque não suportam o peso da vida. Há muitas pessoas flertando com a morte, saltando no braço do suicídio, porque não aguentam mais a vida. Mas aqueles que têm um encontro com Jesus, passam a ter prazer na vida, a celebrar a vida, e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque ele é a própria vida, e ele veio para trazer para você vida e vida em abundância. Ele tem para você a própria vida eterna. Então você não tem medo da vida, você não quer mais fugir da vida, você quer viver a vida gostosamente, prazerosamente, abundantemente, superlativamente, maiusculamente, eternamente, na presença dele e para a glória dele. Segunda implicação: então você não precisa ter medo da morte, pois ele diz: eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Agora a morte não tem a última palavra. Agora o túmulo não é mais o nosso último endereço.
Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, você nunca morrerá eternamente. Agora, morrer não é uma tragédia para o cristão. A Bíblia diz: morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Terceiro, primeiro, você não precisa ter medo mais da vida. Segundo, você não precisa ter medo mais da morte. Terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita clarear um pouco mais esse ponto. Me permita uma pergunta diagnóstica, então. Quantos aqui neste seleto auditório já nasceram de novo? Tem alegria da salvação e sabe que o seu nome está escrito no livro da vida? Levanta a mão só para eu saber. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Isso significa que você e eu, então, cremos que o céu é o nosso lar e a nossa pátria. Disso não temos dúvida. Porém, a certeza da vida eterna não nos tira a humanidade e a limitação humana. Por exemplo, eu sei que eu vou para o céu, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Eu não enxergo no escuro, eu não enxergo na curva. Nem pastor Brito, nem pastor Davidson pode ter garantia de que todas as pessoas que estão nesse auditório hoje estarão vivas no próximo culto público desta igreja. Quando João, meus irmãos, foi levado para aquela ilha, para aquela colônia penal, para a ilha de Pátimos, o ambiente era muito sombrio. Os pares de João, seus condiscípulos, estavam mortos. Os crentes estavam ardendo em chamas nas praças. Os crentes estavam sendo crucificados, jogados às feras. Parecia o fim. Parecia que o final era triste demais para João. Ele morreria na solidão naquela ilha. Porém, o nosso Deus é especialista em mudar o placar do jogo. O nosso Deus é especialista em virar a mesa da história. Porque quando todas as portas se fecharam para ele, Deus diz: sobe para aqui. E quando ele sobe, ele vê um trono e alguém é sentado no trono. Ele não ousa descrever quem está sentado no trono, apenas ilustra com pedras preciosas. É o santo, santo, santo Deus, que tem um livro escrito por dentro e por fora em sua mão direita. E uma pergunta é feita no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém foi encontrado digno, nem de abrir o livro, nem de olhar para ele. E diz a Bíblia que João chorava muito, quando o ancião dirige-se a palavra a ele e diz: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E os selos são desatados, e as trombetas tocam, e o quarteto do mal é levantado, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, as taças da ira de Deus são derramadas, o quarteto do mal é desbancado e derrotado, e então aparece a cena de Jesus vindo com grande glória e poder para buscar a sua noiva, a sua igreja. Desconhecido para mim, conhecido por ele. Não importa o que tem pela frente, não importa os vales profundos, não importa as dores atrozes, não importa as angústias profundas, Jesus está com você agora, aqui, ali, além. Ele é quem toma você pela sua mão direita, guia você com o seu conselho eterno e recebe você na glória. O desconhecido está nas mãos dele. Mas finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido, você não precisa ter medo da eternidade. Ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Jesus estará lá e você estará lá com ele, com um corpo incorruptível.
imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E nós viveremos com Ele, o veremos face a face, nós o serviremos, nós o glorificaremos e nós reinaremos com Ele. Não haverá sequer um segundo, se posso falar nisso, dentro da eternidade, onde você possa ser agora ficou monótono, agora eu posso colocar a vida no piloto automático, porque já conheço tudo, já sei tudo, porque a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus, e Ele é inesgotável em seu ser. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento dEle, e você vai se deleitar nele, e viver na presença dEle, e para a glória dEle. A nossa vida não está solta ao léu, a nossa vida está nas mãos desse Jesus, que nos amou, que morreu por nós, que nos exaltou, e que voltará para nós. Não tenha medo da vida, não tenha medo da morte, não tenha medo do desconhecido, não tenha medo da eternidade, porque o seu Jesus é Deus de eternidade a eternidade, e Ele continuará cuidando de você. Que Deus os abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.